Voltamos com mais um PET no ENAD e hoje a gente vai responder a questão 19 do ENAD de 2021. A questão diz: na figura a seguir são mostradas as formas dos orbitais moleculares da água gerados pela combinação dos orbitais de fronteiras dos átomos de oxigênio e hidrogênio. Diferentes cores representam diferentes sinais de funções de onda. Dentre os orbitais moleculares apresentados, o de menor e de maior energia são, respectivamente. Então, para a gente entender essa questão, a gente vai falar um pouquinho de simetria molecular e da teoria dos orbitais moleculares, mais conhecida como TOM. Então, a simetria molecular ela tem 5 elementos, que é a identidade, a rotação própria, a reflexão, a rotação imprópria e a inversão. Na molécula da água, vai ter presente a identidade, que toda molécula tem, a rotação própria e a reflexão. A identidade, ela é como se você desse uma rotação de 360 graus na molécula, então ela volta para o seu estado original. Toda molécula tem a identidade porque é o estado original dela, a posição original dela. Já a rotação própria, a gente vai traçar um eixo na molécula, então aqui a gente vai considerar, só para separar os lados, um hidrogênio 1 e um hidrogênio 2, e vai traçar aqui um eixo nessa molécula. E a gente vai fazer uma rotação de forma que essa molécula se inverta, mas ela ainda seja a mesma molécula. Como assim? Se a gente fizer uma rotação de 180 graus aqui nessa molécula de água, você vai ver que os hidrogênios eles vão mudar de lado, mas continua sendo a molécula da água. Então, a gente vai chamar isso de C2, que, como você consegue ver ali, a rotação própria ela é chamada de Cn. Esse N ele é descrito como 360 dividido pelo ângulo da rotação que essa molécula faz. Como a molécula da água faz uma rotação de 180, se você fizer 360 dividido por 180, você tem 2. Logo, essa rotação própria da água é a C2. O próximo elemento de simetria que a água tem é a reflexão, que é a reflexão da imagem da molécula através de um plano. A reflexão ela pode ser horizontal, vertical ou dietral. No caso da água, ela tem uma reflexão vertical. Você pode ver aqui que esse tracejado ao redor da molécula, imagine que é um plano. No caso, seria o plano da tela. Se você imaginar um observador vendo essa molécula por cima, é como se a molécula estivesse assim e tivesse um plano traçado desse jeito na molécula. Então, a reflexão que a gente representa pelo sigma vai ser um sigma vertical. Ela vai ter também um outro plano de simetria, no caso, esse que passa cruzando na perpendicular desse plano de simetria sigma V que a gente estava falando. Olhando de frente, ficaria como se o plano estivesse passando no meio da molécula desse jeito. E a gente vai chamar ele de sigma V' para diferenciar. Então, a gente tem que o grupo de simetria da água é o C2V. Para achar esse grupo, a gente pode seguir esse fluxograma. Então, é só ir seguindo as perguntas. A molécula da água, ela é linear? Não é. Ela apresenta 2 ou mais Cn de ordem maior que 2? Não, a gente só tem o próprio C2. Vamos para a segunda parte ali do fluxograma, parte B. A gente apresenta Cn, rotações próprias? Sim. Escolha o Cn de maior valor, então, no caso, o C2. Você tem NC2 perpendiculares a esse Cn, então a gente tem 2C2 perpendicular ao C2? Não, a gente só tem o próprio C2. Ela tem reflexão horizontal? Não. Tem reflexão vertical? Tem. Então, o nosso grupo de simetria é o CNV. Como o nosso Cn é o C2, C2V. Então, agora, a gente vai para a tabela de caracteres. Cada grupo vai ter a sua tabela específica. E essa tabela, ela serve para mostrar como o objeto, o átomo, o vetor, ou no nosso caso agora, o orbital atômico, ele vai se comportar com a operação de simetria que está acontecendo. E a gente vai usar o 1 para quando o objeto ele permanece inalterado, o -1 para quando ele muda de sinal, muda de fase, e o 0 para quando tem uma mudança mais complexa. Então, aqui a gente tem as nossas operações de simetria, aqui a gente tem a representação irredutível, e aqui são os caracteres irredutíveis.
Então, começando com o oxigênio, o que vai importar pra gente é a camada de valência. Então, a gente vai analisar os orbitais S e os orbitais P, no caso 2s e o 2p. A gente sabe que a nuvem eletrônica do orbital S vai ser representada por uma esfera que vai ocupar o espaço nos eixos x, y e z, mais ou menos como essa figura está mostrando. Então, como esse orbital vai se comportar com essas operações de simetria? A identidade, a gente sabe que ela vai ser a posição original, então ela vai ser 1. Agora, quando a gente faz a operação C2, que vai ser feita no eixo Z, que é onde passa o eixo de simetria da água, essa molécula, esse orbital, aliás, vai continuar da mesma forma. Então, também vai ser 1. E as operações de reflexão também vão ser 1, já que esse orbital ele é pertencente a esses eixos também. Então, quando a gente fizer essa operação, vai continuar o mesmo. Então, como continua inalterado, vai ser 1. Agora, a gente vai pegar esses caracteres e olhar na tabela qual representação irredutível corresponde a essa sequência. No caso, se a gente olhar, a única que tem todos com 1 é a A1. Então, a representação irredutível do orbital S2 no oxigênio vai ser A1. Agora, para fazer isso com os orbitais P, a gente tem que lembrar que a gente vai ter os orbitais 2pz, 2py e 2px. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver mais ou menos como eles são. Então, o orbital 2pz, você consegue ver que ele está aqui ocupando o eixo Z. O orbital 2py está ocupando o eixo Y e o orbital 2px está ocupando o eixo X. E a gente vai analisar agora como esses orbitais se comportam com essas operações. De novo, a identidade, ela é a posição original. Então, vai ser 1. Isso a gente já sabe. Agora, o que acontece quando a gente faz a operação C2, que vai ser a rotação de 180 graus no eixo Z? O orbital 2pz ele vai continuar o mesmo, por causa que ele é pertencente ao eixo que a gente está rotacionando. Lembre, toda vez que a gente estiver analisando um eixo e tiver um orbital, um átomo naquele eixo, ele não se mexe. O que vai mexer são os outros. E como a gente pode ver, no orbital 2py e no orbital 2px, esses orbitais eles se invertem. E é isso que a gente vai falar, que é a inversão de sinal. Porque de um lado a gente tinha positivo e negativo, e agora o positivo trocou de lugar com o negativo e vice-versa. Aqui, no caso, estão sendo representados pelas cores azuis e vermelhas. No orbital 2pz vai ser 1, porque ele continua a mesma coisa. No 2py vai ser menos 1. E no 2px vai ser menos 1 também, porque os dois últimos inverteram. Se você parar para pensar, todas as outras operações que a gente fizer para o 2pz vai continuar 1, por causa que ele sempre vai ser pertencente ao eixo ou plano que a gente estiver analisando. Então, vamos analisar a primeira reflexão, que é do plano XZ. Nessa reflexão, nem o 2pz nem o 2px muda, porque lembra, a gente está analisando o plano XZ, e esses orbitais eles são pertencentes a esse plano, então o único que vai mudar vai ser o 2py. Então a gente vai ter que o 2pz vai ser 1, o 2py vai ser menos 1, e o 2px vai ser 1. E por fim, a reflexão do plano YZ, se você já se ligou, o 2pz vai continuar a mesma coisa, o 2py vai continuar a mesma coisa, e dessa vez é o 2px que vai mudar e vai ficar menos 1. Agora, analisando esses caracteres e relacionando com a tabela em cima, a gente consegue ver que o 2pz é igual a 2s, A1. O 2py vai ser B2 e o 2px vai ser B1. Indo agora para o hidrogênio, a gente só tem um orbital para analisar, o orbital S, sendo que esse orbital S do hidrogênio, eles são inseparáveis, então a gente vai ter que analisar os dois em conjunto. Então, orbital S1 vai ser o H1 mais o H2. Como assim? Lembra que a identidade ela é a posição original daquele orbital, ou daquele átomo, ou o que quer que seja que você esteja analisando? Nesse caso, a gente vai somar. Como a gente tem uma identidade para um hidrogênio e uma identidade para outro hidrogênio, vai ficar 2 na identidade. Na operação C2, no caso dos orbitais do hidrogênio, o que vai acontecer é que vai ter a rotação no eixo Z, e essas ligações elas vão girar junto. Então não vai ter uma troca, uma inversão de sinais. O que vai ter é a movimentação das ligações. Nesse caso vai ser 0. Então 0 mais 0, a C2 dos orbitais de hidrogênio vão ser 0. E a mesma coisa para o plano XZ. Ele vai ser 0 também, porque as ligações não pertencem a esse plano. Agora,
Na reflexão YZ, elas pertencem, então vai ser 2. Quando a gente analisar esses caracteres, eles estão somados, então a gente vai ter que relacionar as representações da tabela também. Como esses caracteres estão mais simples, vai ser mais fácil, porque se você notar, se você somar a representação A1 com a representação B2, vai dar essa representação dos orbitais do hidrogênio. Então, o A1 na identidade e o B2 na identidade E1, você soma, dá 2. No C2, E1 e menos 1 dá 0. Na primeira reflexão, E1 e menos 1 dá 0. E na segunda reflexão, E1 e 1 e dá 2. Então, a gente vai ter que a representação irredutível dos orbitais de hidrogênio vai ser A1 mais B2. Agora que você sabe disso, a gente vai montar o diagrama de energia dos orbitais. No caso, os orbitais que vão se relacionar vão ser os orbitais em comum. Então, o B2 e o A1. O B1, que só tem no oxigênio, ele vai continuar com a sua energia. Então, ele vai continuar ali na mesma posição. O B2 também é simples, vai ter a formação de um antiligante e de um ligante. E o que vai acontecer com o A1? Os dois do oxigênio vão se relacionar com o do hidrogênio. Vai ter a formação de só uma ligação, então só um antiligante. Agora, o que acontece aqui em relação ao B2 e o A1? O B2, ele teoricamente teria uma energia maior que o A1. Você consegue ver aqui e até aqui também. O B2 ele tem uma energia maior que o A1. Sendo que, como esse S aqui desce, a energia dele abaixa, o 2PZ, em consequência, sobe por causa disso. Então, vai ter uma inversãozinha aqui. E daí se preenche os elétrons normalmente. A gente tem 8 elétrons, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tá aqui o diagrama de energia dos orbitais da água. Então agora vem uma parte muito interessante, que é relacionar o formato desses orbitais. Você vai ver que esse orbital aqui de baixo, que ele é o menos energético, ele vai ter esse formato. E você consegue relacionar esses níveis de energia com o formato de cada orbital. Então, quando a gente volta aqui na questão, a gente já consegue fazer essa relação. Então, em ordem crescente de energia, a gente vai ter o 3, o 6, o 1, o 2, o 4 e o 5, sendo o 3 o menos energético e o 5 o mais energético. Então, a resposta é a letra C, 3 e 5. Aproveita e se inscreve se você não é inscrito e também segue a gente nas nossas outras redes sociais. Tchau, tchau! Até a próxima!